Graças e paz da parte de Jesus para você, para sua casa, para sua família. Hoje, mais uma vez, estamos aqui juntos para mais uma devocional. Hoje, dia 6 de agosto de 2021, sexta-feira. Um dia de a gente refletir também, todo dia, né? É dia de refletir sobre a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos que têm comentado, curtido, compartilhado, têm nos dado retorno acerca dos nossos vídeos. Quero te agradecer muito e que Deus te abençoe grandemente por estar fazendo o nosso canal crescer, se tornando relevante na sua vida. Então, peço que você continue ajudando a gente. Até o final do ano, até dia 31 de dezembro, nós temos esse propósito de um devocional por dia em vídeo, e eu conto com você, eu conto com as suas orações e conto também com a sua audiência. Hoje, o nosso assunto é sobre equilíbrio no ministério. Equilíbrio no ministério. Por que eu estou falando isso? Essa semana eu vi um texto no Facebook, um texto até muito bem escrito e muito comentado também, concordando com esse texto. E o título do texto era não tem problema em você faltar um culto para cuidar da sua família. E eu coloquei no comentário lá do texto que eu discordava daquela frase, daquele texto. E eu vou te dizer por que eu estou discordando desse texto e daquela frase. A gente está vivendo um momento de pandemia onde a frieza espiritual ela se agravou. A Bíblia fala que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. E ao longo do tempo a igreja foi perdendo pessoas para a violência. Muita gente hoje, somente os idosos, não vão mais à igreja de noite. Muitos adultos também, adolescentes, jovens. Muitos estudam dia de quarta-feira e não vão nos cultos da semana, no meio de semana, só vão nos cultos domingo à noite. E olhe lá. Ou seja, a frieza espiritual, mesmo antes da pandemia, já era algo latente. É algo que nos preocupava e me preocupa muito como pastor. E na pandemia a coisa piorou. Porque durante a pandemia, quando as igrejas ficaram fechadas, muitos irmãos não assistiam às lives de igreja nenhuma, ficavam em casa amedrontados com as notícias sobre a pandemia e acabaram, de uma certa forma, esfriando a sua fé. O medo tomou conta que eles não conseguem sair de casa. Aliado à questão do vírus, a questão da violência que piorou no nosso país. As nossas cidades são cada vez mais violentas, então é mais gente que não vai à igreja. O medo, o pavor e, por último, o comodismo. O comodismo de ver o culto de casa fez com que muita gente esfriasse sua fé. A igreja ela tem esse recurso e pode usar o seu recurso da tecnologia para enviar o culto, para transmitir o culto ao vivo, mas nada substitui a presença das pessoas no templo para adorar. Nada substitui. E ao longo desses últimos meses, falando com pastores, ouvindo alguns pastores, eu percebi que isso não era só uma preocupação minha, mas preocupação de outros colegas também. Alguns pastores já estão dizendo que, já ouvi o relato de alguns pastores, que irmãos nossos que estavam na igreja não voltarão quando tudo se acalmar, né? Quando liberar, agora está perto de liberar os estádios, né, para o futebol. Quando a pandemia assim, tiver um fim, quando aqui no Brasil, às vezes, gente, acabou a pandemia, pode voltar ao normal, não precisa mais uso de máscara, álcool gel, nada disso. Muitas pessoas não voltarão mais às igrejas. Elas continuarão assistindo seus cultos de casa. E já ouvi alguns relatos de alguns pastores que já, inclusive, visitaram ovelhas e falaram: pastor, olha, a gente já não tem mais nada, a gente está tranquilo, vacinado, mas a gente não vai voltar mais para a igreja, a gente vai ficar daqui. Daqui a gente vê o culto jantando, daqui a gente vai trocar de roupa, aqui a gente pode assistir o culto deitado, a gente está assistindo o culto. E aí, dentro dessa frieza espiritual, surgir alguém fazendo um texto de que de vez em quando é bom você faltar o culto para cuidar da sua família, me deixa deveras preocupado. Porque eu penso
que um líder, um pastor, um crente em Jesus Cristo, ele sente falta da comunhão da igreja. E a igreja e a família, elas são parceiras no desenvolvimento, no seu desenvolvimento. A família, para a família é muito importante a igreja, para a igreja é muito importante a família. Então elas são parceiras, elas não são rivais, elas não se anulam, elas não se prejudicam. Então, dentro desse discurso preocupante, eu fico vendo muita gente, na verdade, perder a fé. Perder a fé achando que, estando em casa, cuidando da sua família, vai conseguir levá-la para Jesus. Não vai. Mas tem aquela família que está se desviando. Então, o problema não é a igreja. O problema é a falta de equilíbrio em relação à igreja e à família. A igreja e a família, elas têm que andar juntas, como eu já disse. Então, eu como pastor, eu como crente em Jesus, independente de ser pastor ou não, eu preciso ter equilíbrio nas minhas funções da igreja com as minhas funções de pai. Se eu deixo, e de marido, se eu deixo a igreja por causa da família, a família, eu não vou estar cumprindo aquilo que Deus colocou no meu coração. E se eu cuidar da família em detrimento da igreja, eu não vou conseguir levar minha família para a igreja, porque a igreja é necessária para a formação da família. Ajuda as famílias a se estabelecerem e se fortalecerem. Então, dentro dessa palavra, eu sei que esse vídeo está até um pouquinho mais longo, mas é para que você entenda que família e igreja não se anulam. Família e igreja, elas não são rivais, elas se complementam. Então, faltar culto para cuidar da família é você tentar, aquela metáfora do cobertor curto. Você tampa a cabeça, mas descobre os pés. Ou você tampa os pés e descobre a cabeça. Então, o que nós temos que fazer? Andar em equilíbrio e harmonia entre igreja e família. Então, se você pode estar com a sua família, se você pode estar na sua igreja, você não vai ficar na igreja todos os dias, todo o tempo, porque você tem uma família. Por outro lado, você não pode deixar de estar domingo na igreja por qualquer coisa que aconteça na sua família. Então é importante você entender isso, eu entender isso, que para que eu seja abençoado e minha família seja abençoada, é necessário ter equilíbrio. E muitos líderes, muitos pastores, muitos irmãos, infelizmente, não tiveram equilíbrio, viveram somente na igreja. Aí realmente perderão suas famílias. Mas aqueles que conseguem equilibrar família e igreja, você pode ter certeza que Deus irá abençoar. E além dele ser muito bem sucedido na igreja, ele conseguirá levar sua família para Jesus. Amém? Você concorda com isso? Concorda com tudo que eu falei aqui? Te peço para que você escreva, né, aí os comentários, coloque aí a sua opinião, que eu quero ouvi-la, quero ler, né, e quero conversar com você sobre isso. E aí também curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e ative as notificações para que sempre chegue um vídeo novo, você seja avisado no seu telefone. Amém? Deus te abençoe, querido. Fique na paz. Até a próxima.